A Igreja Evangélica Assembleia de Deus teve o seu início na cidade de Guarani das Missões no mês de junho do ano de 1965, por ocasião da chegada de 3 famílias evangélicas, já membros da Assembleia de Deus, aí na cidade de Guarani das Missões, que trabalhavam na construção da estrada de trem, da ferrovia que liga Cerro Largo a Santo Ângelo. E entre essas 3 famílias, o irmão, meu pai, Alvim Vieira Duarte, já era obreiro, então ficou a ele a incumbência de providenciar um pastor presidente mais próximo de Guarani, que viesse abrir a igreja e dar início aos trabalhos na cidade de Guarani das Missões. Ele então foi a Santa Rosa e falou com o saudoso pastor Apolo Batista Paz, que era o pastor presidente da igreja na época, e esse marcou. Dali, não me lembro se poucos dias depois, mês de julho, ele veio em um domingo à tarde e oficializou a abertura da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Guarani das Missões. E os primeiros cultos foram realizados na sala onde residia o irmão Cândido da Cruz, que hoje já de saudosa lembrança. Ali nós nos reuníamos 3 famílias, a do Alvim Vieira Duarte, Cândido da Cruz e João Hoffmann. E meu pai ficou encarregado dessa congregação, desse ponto de culto na cidade de Guarani das Missões. Ele já era auxiliar, então assumiu a direção do trabalho. Aí começou a evangelizar a cidade, o povo da cidade de Guarani das Missões. Mas ali, na época, muito difícil a evangelização. E quando ele evangelizou alguns moradores ali próximo ao Curtume, na Vila Soltes, que era na época, não sei se hoje continua esse mesmo nome, ali ele evangelizando uma família, entre tantas que ali residiam, que o pai da família era uma pessoa de um testemunho muito desonesto pelos seus negócios que fazia, e ninguém dava crédito à pessoa daquele homem. Já com 6 ou 7 filhos que tinham na época, não me lembro bem, mas um determinado dia, uma das crianças dessa família foi parar no hospital, e o meu pai, visitando o hospital, já tinha falado de Jesus para eles, e eles então chamaram meu pai para fazer uma oração por aquela criança. Meu pai, chegando no hospital, anunciou que Jesus é aquele que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e ressuscita até os mortos. Ele ressuscitou. E eles então ficaram confiando naquela promessa e ficaram esperando por uma providência de Deus. Mas passaram-se uns 2 ou 3 dias, quando meu pai, numa tardinha, chegava do trabalho e ia visitar o hospital. Quando chegou no hospital, ele entrou em corredor e encontrou o médico do hospital. E o médico falou para ele: seu Alvim, a criança ali daquela família, ele veio a óbito, mais ou menos 1 hora atrás. A criança veio a óbito e agora o senhor ajuda eles a tomarem as providências. E o meu pai se dirigiu até o quarto, entrando, encontrou aquela mãe chorando e o pai e a criança morta, já esfriando seu corpinho em cima da cama. E aquele pessoal falaram para o meu pai: como é que é o evangelho que o senhor anunciou, esse Jesus que ressuscita os mortos? E o meu pai pregou o evangelho e falou para eles que ele ressuscita. Eles tinham que tomar, desde que eles tomassem uma decisão de aceitar Jesus de todo o seu coração, Jesus podia ressuscitar aquela criança. E eles disseram que se isso acontecesse, eles ficariam crentes
e iam servir a Jesus pelo resto da vida. E o meu pai orou pela criança e quando deu amém, a criança abriu seus olhos e foi aquela movimentação no hospital, as enfermeiras correndo, chamaram o médico e o médico ficou assim um pouco assustado pelo milagre que ele nunca tinha visto acontecer e aconteceu. E aquela criança verdadeira, aquela família verdadeiramente aceitou Jesus. E aí começou a salvação das almas naquela cidade. Então, lembro-me que pouco tempo os irmãos se reuniram e pagaram o casamento no cartório para aquele casal se casarem. E fizeram ali uma oferta entre os irmãos e fizeram um almoço. E meu pai realizou o casamento deles na igreja, já com 6 ou 7 filhos, que tinham todos pequenos ainda. E assim Deus começou a prosperar a sua obra. Dentro de pouco tempo, o meu pai já teve que pagar um terreno para a igreja ali na época, não se tinha outros recursos, e comprou uma casa já de usada e construiu em cima do terreno e ali fez um salãozinho de propriedade da igreja já e ali começou o trabalho do senhor, onde hoje é a casa pastoral aí da igreja. Então, logo aumentaram aquele salão e quando Deus abençoou o seu povo, teve início no ano de 1965 e no dia 22 de agosto de 1968 foi então ali feito o lançamento da pedra fundamental para a construção do templo que hoje está construído nessa cidade. E Deus abençoou, prosperou, que hoje muitas almas ali se salvaram e o trabalho pelo interior do município de Guarani das Missões se expandiu. Em muitos lugares foram abertas congregações aí no interior. E, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, permanece ainda até hoje congregando na igreja em Guarani das Missões e residindo nessa cidade, a Maria Teresa da Cruz Duarte, que é filha do saudoso Alvim Vieira Duarte, para como um marco do início da igreja e dos trabalhos da obra do Senhor nessa cidade. E muito nos alegra em ver que Deus continua prosperando a sua obra nessa cidade e muitas almas já se salvando ainda nesse lugar. E por certo, até a volta do Senhor Jesus, até o arrebatamento da igreja, ainda muitas irão vir a ser salvos aí na cidade em Guarani das Missões. E Deus os abençoe a todos em nome de Jesus.